Bom, aqui eu já fiz a maior parte dos blocos que eu vou precisar. Então eu vou começar a organizar aqui a minha tabela de memórias. Então eu uso aqui um Notepad++, né? Então eu peguei aqui as entradas, né? Já configurei elas aqui, todas as entradas, todas as saídas, as entradas analógicas, e isso daqui é um grupo. E aí, por que que eu faço isso? Porque eu venho aqui, ó, eu vou criar agora uma pasta que eu vou chamar estruturas. E aqui eu vou criar as estruturas de dados. Então, acrescentar um objeto e eu vou colocar um DUT. DUT, ele é uma estrutura de dados. Esse cara eu vou chamar aqui, né, de DUT motobomba. No caso aqui, ó, a aplicação que eu tenho são motobombas. Então eu vou chamar ela aqui de DUT motobomba. Então, na struct aqui, eu crio elas. Vou pegar aqui das minhas entradas. E eu vou só copiar elas aqui. Então aqui é como se eu criasse toda uma estrutura de dados onde eu vou utilizar, né, dessas variáveis aqui. Então, tudo que for entrada digital que eu vou utilizar, eu criei elas aqui. Então, botão de emergência, chave automática, manual, manutenção, todas as entradas que eu tenho, físicas, eu chamei elas de in. Todas as saídas físicas que eu tenho, eu chamei elas de out. Entradas analógicas, retorno de velocidade, alto, comando de velocidade. E aqui eu tenho as memórias. Conforme eu vou mexendo no programa, eu vou vendo que eu vou precisando de mais, é aqui que eu vou inserir mais memórias, né? Então, eu tenho as memórias bool, eu tenho as memórias int, eu tenho as memórias reais, né? Aí o que que acontece? Quando eu crio esse DUT, né, eu posso associar ele dentro de qualquer lugar das variáveis, né? Aqui eu coloquei todo tipo de variável que ela pode ser, que ela não precisa ser retentiva. Ela vai ser mudada o tempo inteiro, né? E eu vou criar uma outra DUT com as variáveis que eu preciso que elas sejam retentivas. Então aqui, ó, no caso, criei essa DUT, é uma estrutura de memórias, tá? Eu vou vir aqui na minha user GVL, eu vou adicionar uma GVL, lista de variáveis globais, e eu vou chamar ela de global. Adiciono ela. E como é que eu uso aquela DUT? Então eu venho aqui na variável global e eu vou designar o meu grupo. Lá eu vou ter 3 motobombas. Então eu vou chamar ele de grupo, né? Vai ser do tipo array de 1 ponto até 3. Então o que eu estou criando aqui? Uma tabela onde eu vou ter o nome grupo e o array vai ser grupo 1, 2 e 3. E aí eu vou chamar ele de DUT motobomba. Ponto e vírgula. Tá criado.
Então, olha só o que eu criei aqui. Eu criei dentro de uma variável global, né? Que eu chamei de global, um grupo onde eu vou ter um até 3 elementos da estrutura motobomba. O que isso me criou, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um contato, por exemplo. Vamos dizer assim, eu vou colocar aqui um espelho, né? FB espelho, espelho das entradas. Então a entrada física vai ser IX, IW, porcento IW, 0. Então eu vou ter aqui 16 entradas, certo? A input 0, cadê o meu... Então aqui, ó, a input 0, vou colocar aqui e vou dar um zoom out. Ele é um painel chamado PCM-CF1, tá? Que é o painel do inversor 1. A primeira entrada é o botão de emergência. Então ele é um inversor grande, ele fica dentro de um painel. Então o primeiro é o botão de emergência. Aí eu venho aqui no primeiro. Nesse caso eu vou ter que colocar um... Ah, tá, já entendi. Eu vou fazer diferente. Vou criar aqui uma linha. Vou colocar uma caixa com enable. Sempre rodando. E aí eu vou chamar aqui de espelho entradas. A entrada física, porcento e W0. Então aqui, ó, a input 1 é o botão de emergência do grupo 1. Então eu vou vir aqui e chamar ele, ó, GVL ponto, GVL não, globais, global ponto, tá vendo que ele já me aparece aqui o grupo. Então eu só aperto um Enter. Aí agora eu coloco qual que é o grupo que ele pertence. E aí eu vou achar dentro da minha estrutura aqui qual que é, ó. Entrada, botão emergência. Então eu já fiz aqui o espelho do primeiro. A segunda entrada é a chave automático. Então vou chamar aqui de global ponto grupo 1 ponto chave automático. Aí, o que isso me facilita? Eu fiz o espelho aqui e eu posso criar toda a minha parte de variáveis direto no software usando mnemônicos, e aqui ele vai ser associado àquela entrada física. Então, como é a entrada, ele vai vir aqui e jogar aqui na entrada, e por isso que eu uso a estrutura. Por exemplo, se aqui eu quisesse o botão de emergência do grupo 2, por exemplo, né? Eu chamaria ela aqui, ó, de global ponto grupo 2 ponto em emergência.
Então, é por isso que eu trabalho com essas partes aí de estrutura de dados, porque fica muito mais fácil de eu associar as entradas físicas sem precisar ficar mexendo no meu software, eu só mexo aqui nos espelhos das entradas. Aqui são as memórias não retentivas, né? Vamos ver agora as memórias retentivas. Para a gente começar a entender aqui as retentivas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma linha aqui. E a gente fez um bloco de tratamento de analógicas, onde eu tinha todas essas variáveis, né? Então, vou criar aqui true fb analógicas entradas. Então aqui, olha só, a entrada analógica em si, ela não é um valor retentivo, mas o range máximo e o range mínimo, eu quero que ele seja retentivo. Os alarmes, eu também quero que ele seja retentivo e o tempo também. Esses outros aqui não precisam ser retentivos, porque eles ficam alterando o tempo todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, criar uma estrutura, uma DUT analógica, retentivo. Ok. E aí, exatamente o que eu vou colocar nele é isso. Range máximo, range mínimo, alarme HH, alarme H, alarme L. Então eu vou criar o mais fácil aqui. Eu venho aqui dentro do bloco. Ele já tem essas variáveis aqui, todas elas prontas. Tá vendo? Então eu venho aqui e crio elas. Salvo. E aí, quando eu tenho essa DUT analógica, olha o que eu vou fazer agora. Vamos dizer aqui que essa daqui seja a entrada analógica. Vamos olhar aqui no meu projeto qual que é a primeira entrada analógica que eu tenho. Transmissor de pressão diferencial de adução de água tratada. Então ele é um transmissor de pressão. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em persistentes, que é um tipo de GVL que ela é persistente a download, e vou criar aqui vou criar só pressão adução. Ela vai ser do tipo TUT analógica retentivo. Ponto e vírgula. Minha pressão de adução aqui está criada. Eu venho aqui no user, meu range máximo, ele vai estar na persistente,
ponto. Opa, persistentes, ponto. Pressão de adução, range máximo. Eu uso aqui para o range mínimo. E aqui, ó, eu posso copiar só até esse ponto aqui. Vai ficar mais fácil. O alarme HH. O alarme H. O alarme low. O alarme low. E o tempo. Aí o que eu vou criar agora são essas saídas aqui. Aonde que eu vou criar elas? Eu vou criar ela direto no grupo aonde eu já tenho. Então, por exemplo, no Alt Analógica, se eu vier aqui, vai, grupo 1, global, ponto, grupo 1, ponto, eu vou ter aqui, ó, real, pressão de sucção. Opa, aqui não pode, tem que ser na de baixo. Então, quando eu faço isso, eu facilito bastante qual que vai ser a minha estrutura de dados. Eu já venho com ela todinha pronta. E os alarmes aqui, eu posso criar os alarmes e colocar naqueles alarmes que eu criei da outra vez.